Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 2 de dezembro de 1934, lição 9, o cristão como testemunha. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho de caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. Como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também a vossa fé, para com Deus, se espalhou por todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Resumo da lição. Eleitos de Deus para serem testemunhas, versos 1 a 4. Como receber o testemunho, versos 5 e 6. Testemunhas diante dos fiéis, verso 7. Testemunhas da palavra, verso 8, parte A. Testemunhas da fé, verso 8, parte B. Testemunhas pelas obras, verso 9. Testemunhas da vinda do Senhor, verso 10. Antes da sua ascensão, destinou Jesus os seus discípulos para serem testemunhas, depois que recebesse a virtude do Espírito Santo. Pedro disse: nós somos testemunhas, Atos 5, 32. E João confirma: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, 1 João 1, verso 3. Paulo, Silvano e Timóteo fazem, na saudação, referências muito gloriosas sobre as testemunhas de Deus em Tessalônica. Entre outras coisas, mostram que a eleição destas testemunhas foi da parte de Deus. O homem, quando for necessário, chama as suas testemunhas para deporem. Assim também, Deus é quem exclusivamente chama as testemunhas do reino de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O evangelho que os discípulos receberam não foi só por palavra, mas foi acompanhado do poder do Espírito Santo e foi dado com muita certeza. O evangelho que os apóstolos pregaram foi acompanhado de muitos milagres e ainda hoje esse mesmo evangelho é poder e vem acompanhado de milagres. Isto é quando as testemunhas creem nesses milagres e também no poder de Deus. Marcos 16, versos 15 a 18. O evangelho que os Tessalonicenses receberam ficou ainda mais firmado neles, pois foi acompanhado de grandes sofrimentos e muito gozo do Espírito Santo. Tornaram-se eles, pelo seu exemplo, testemunhas para todos os fiéis nas províncias vizinhas, e assim anunciaram a palavra do Senhor por toda parte. A fé foi conhecida por todos, pelas obras que acompanhavam. Fé sem obras é morta, mas o cristão dá, pela sua vida, testemunho de uma fé viva. A mudança resultante da conversão do povo foi tão radical que ninguém podia deixar de perceber. Os ídolos, deuses pagãos, foram abandonados, bem como as suas festas, e isso revolucionou por completo os costumes, pois eles se tornaram depois ativos para servir ao Deus vivo e verdadeiro.
O testemunho de uma vida verdadeiramente entregue a Deus ninguém pode deixar de ver. É como a candeia colocada no velador. O testemunho do povo de Tessalônica ainda foi dado a respeito da vinda do Senhor e da ira futura. Félix se espantou quando ouviu Paulo falar sobre o último assunto. Hoje também muitos têm sido despertados a fim de se prepararem para a vinda do Senhor.